Pai querido, estamos aqui como igreja com coração grato, porque o Senhor tem nos abençoado de um jeito ou outro, mostrando-nos as coisas que podemos crescer na graça de Cristo Jesus. Não é um assunto de competição humana, não é um assunto de esforço humano, é algo que o Senhor nos chama, e o próprio Senhor, com seu poder, também nos dá a força para ser transformados e sentir e viver o reavivamento total em nossa vida. Estamos na caminhada final, Senhor. E o Senhor tem abençoado a professora Rúbia, o irmão Antônio, a seus filhos, com este ministério. Ministério que nasceu no coração deles e que fazem com amor. Querendo, Senhor, ajudar a sua igreja a continuar se preparando para este tempo final que já estamos vivendo. Por favor, Senhor, abençoa eles, que teus braços poderosos estejam sempre cuidando e protegendo, que teus anjos também. E se eles têm que enfrentar algumas dificuldades e provações como qualquer cristão enfrenta, e sobretudo aqueles que estão com vontade de levar tua verdade, Senhor, por favor, que eles compreendam que o maior dom que o Senhor pode dar na vida é justamente teu poder, tua graça, tua misericórdia no coração deles. Acompanha-nos, Senhor, e que tuas bênçãos continuem na vida deles, e que muitas pessoas, Senhor, cheguem ao conhecimento, e não somente ao conhecimento, mas também ao preparo e ao compromisso com Cristo Jesus. Amém. Por isso, Senhor, pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos e querida professora, a nossa igreja também quer expressar sua gratidão. Eu vou pedir a nosso irmão Gilmar, e eu sei que não precisa, mas é um carinho que a igreja quer expressar e quer mostrar para você, para a família, né? Tá bom? Irmão, Deus abençoe. João Gabriel, Deus abençoe também. Muito bem, agora vamos escutar um louvor. Nossa gratidão aí O ano passado eu assisti essa palestra na Igreja do Sudoeste, só que eu não assisti ela por completo. Eu assisti só um pedaço dela, porque tinha alguns outros compromissos que eu não pude ir todos os dias. E eu fiquei muito impressionado e falei assim, eu tenho que levar para o meu povo da Igreja do Jardim. E eu acredito que nós, como povo de Deus, estamos sendo agraciados, abençoados com as mensagens que Deus tem trazido através dessa família. E eu tive um privilégio duplo, porque eles ficaram na minha casa, ok? Então ali nós podemos conversar outras coisas mais, aprendi a amá-los mais ainda, admirá-los desde a época que eu assisti a primeira vez a palestra, e eu vi que é uma família abençoada por Deus. E eu tenho certeza que Deus tem usado vocês ricamente e continuará usando vocês. Já aqui ficará alguns frutos, muitas decisões foram tomadas, estão sendo tomadas. Essa noite eu acredito que mais decisões serão tomadas. Isso, sem dúvida nenhuma, como poderíamos dizer assim, ratifica a presença de Deus na vida de vocês, nesse projeto de apresentar essa verdade presente nos nossos dias. Que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Obrigado. Somente um anúncio, irmãos, antes de continuar com a programação. Vamos lembrar que estamos iniciando uma jornada de 21 dias. Daqui a 21 dias nós teremos aqui uma cerimônia de batismo. E também vamos coordenar com a liderança, com os anciãos, como vai ser um dia de reencontro e de gratidão a Deus, de renovação da vida também, pela jornada que vamos iniciar. Vamos ter uma programação de Santa Ceia. Tá? Vamos organizar-nos para aproveitar e ser uma festa espiritual aqui em nossa igreja. Porque com certeza, irmãos, e eu falo de uma forma assim também particular, estes temas, esses estudos têm provocado no meu coração, e eu penso que no coração de vocês, uma ansiedade de renovação da vida com Cristo. Então vamos fazer esse pacto. Vamos nos preparar estes 21 dias estudando a Bíblia. Nós temos uma jornada que vamos iniciar, a professora Rúbia vai explicar com mais detalhe. Muitos irmãos já pegaram este material, ainda temos alguns estudos destes. Então podem se aproximar. No final, nosso irmão Gilmar está aí com a lista, também está também o Anderson também estava ontem já trabalhando, o nosso irmão Cresceni estava já com a lista já escrita, inclusive. Então, por favor, se aproximem aí no final do culto. Aqueles que ainda não têm este material e querem adquirir, podem adquirir, e a professora Rúbia estará dando mais detalhes em relação a esta jornada de 21 dias que estaremos iniciando. Agora sim, para louvor a nosso Deus, vamos ter uma música.
silêncio toma o ar, eu me achego a ti. Quero oferecer todo o meu ser, vem me abençoar. Eu vou trazer a você muito mais que canção, trazer o meu coração. Tu buscas me encontrar pra poder perdoar, estás olhando pra mim. Estou voltando pra adorá-lo de coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço perdão, de coração, Cristo. És o Rei sem fim, ninguém pode expressar o que és pra mim. Mesmo sendo eu um pobre pecador, eu me entrego a ti. Eu vou trazer a você muito mais que canção, trazer o meu coração. Tu buscas me encontrar pra poder perdoar, estás olhando pra mim. Estou voltando pra adorá-lo de coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço perdão. De coração, Cristo, estou voltando pra adorá-lo. De coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço perdão. De coração, Cristo. te peço perdão, de coração. Te peço perdão, de coração. Te peço perdão, de coração. Te peço perdão, Te peço perdão. de coração. De coração. Te peço perdão, Peço perdão, de coração. meu coração. Estou voltando pra adorá-lo de coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço
Boa noite. Olha, vocês já perceberam que eu sou muito emotiva, né? Mas o grupo conseguiu me emocionar. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque hoje, à tarde, eu falei assim para o Senhor: Senhor, essa igreja tem um grupo, eu queria tanto ouvi-los cantar. Eu queria tanto conhecer, vê-los cantar. Eu queria tanto que o Senhor presenteasse essa programação com isso, mas eu tenho tanta vergonha de hoje à tarde colocar no grupo e chamar de última hora. E tem um texto na Bíblia que diz assim: agrada o teu Senhor e Ele irá satisfazer os desejos do teu coração. Que Deus não, Ele foi louvado. Que Ele continue sendo louvado por vocês, sempre. E obrigada por esse privilégio de ir embora daqui e poder ter escutado vocês, ter visto vocês. Foi uma satisfação muito grande. Bom, acerca do que o pastor falou aqui, eu tive grandes lutas na minha vida com o Seminário Verdade Presente. Por muitas vezes eu pensei, viu, pastor, de tirar essa palestra de sábado à tarde, de dentro da nossa sequência. E todas as vezes que eu pensava, Deus chamava a nossa atenção e a gente não conseguia tirar. Nós tentamos fazer a programação num distrito sem essa palestra da tarde e, por incrível que pareça, nós não fomos, naquela oportunidade, coroados da mesma forma. E aí, por conta desses são detalhes, como o pastor falou, são ênfases, detalhes que faltam para fechar alguns pontos, mas sempre o nosso objetivo foi ficar a essência. E a essência é: eu tenho que receber o selo de Deus. E eu não tenho como viver sem as características deste grupo. Eu tenho que ter as características desse grupo. Lá no final a gente vai ver o que vai dar isso. E aí, de estar tão incomodada, nós pedimos um tempo com o pastor Luiz Gonçalves. Ele tirou uma tarde inteira para nos atender. E a nossa pergunta, a gente apresentava a palestra e perguntava: pastor, o que o senhor acha? A gente continua ou a gente para? Continua. E assim nós fomos o pastor Arilton, o pastor Renato Stencil, e fomos em outros, e todos falavam para a gente a mesma coisa: continua. E se somos conhecidos pelos frutos, eu creio que Ele está no comando. E a essência para nós é essa: temos de viver como 144 mil. Agora, lá no final da história, vamos ver no que isso vai dar. Amém? Bom, a mensagem desta noite é uma mensagem que eu falei para vocês que queimava. E quando algo nos queima, nossa reação imediata, não sei quem já queimou a mão numa panela, em alguma coisa, mas qual é a nossa reação? É recolher, não é? É retroceder. A nossa reação é essa. E durante esses dias nós ficamos aqui pregando verdades, como foi dita, já conhecidas. Nós não pregamos nenhuma novidade. E vou dizer para vocês, não existe nenhuma novidade além disso a ser pregado. Não existe. Existem alguns sensacionalismos por aí, mas não existe novidade. A mensagem é essa. E a gente tem aquela reação de retroceder. E nós estivemos aqui preparando a igreja para que isso não acontecesse. E eu quero começar com um texto que está em Gálatas 4, no versículo 16. Que diz assim: eu quero fazer das palavras de Paulo aqui as minhas. Ele diz assim, Gálatas 4,16: tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade.
Será que vocês me terão por inimiga a partir de hoje, por dizer a verdade dessa noite a vocês? Eu espero que não. Eu espero que não. Então feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido e maravilhoso Deus que habita nos céus, o Senhor concedeu tanta luz para o seu povo. O Senhor falou tanto ao nosso coração essa semana. O Senhor foi tão fiel para conosco. E nós queremos te pedir em nome de Jesus que o teu Santo Espírito, que até este momento esteve falando conosco, continue conosco neste lugar. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Neste momento, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. E eu digo para o Senhor que a partir deste momento, eis aqui um corpo, para que o Senhor use os meus lábios, para que o Senhor me use para dizer somente o que vier do Senhor. Amém. Perdoa os meus pecados, Senhor, e capacita-me como o Senhor tem capacitado por esses dias. Mas não permita, Senhor, que esses meus irmãos deixem de me amar por dizer a verdade a eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, durante todos esses dias aqui, nós fomos vendo verdades muito preciosas. Nós fomos vendo como Deus tem guiado esta igreja, como Deus tem conduzido essa igreja. Nós, na quarta-feira, entendemos por que a Igreja Adventista tem os escritos de Ellen White como escritos proféticos. E eu falei para vocês, olha, não adianta, não existe nenhuma religião no mundo que não tenha profeta. Alguém pode me dizer alguma religião no mundo que não tem profeta? Os católicos têm profeta, né? O terceiro segredo de Fátima. Para os católicos, Brasília é fruto do sonho de Dom Bosco. Os católicos têm o dom de profecia, né? Agora a gente precisa descobrir se é falso ou se é verdadeiro. O mundo evangélico tem profetas. E nós já vimos e falamos isso aqui com vocês, que você entra dentro de uma igreja evangélica, não demora muito, alguém põe a mão sobre você e diz, o Senhor mandou te falar. O Espiritismo tem profeta, Allan Kardec, Chico Xavier. O budismo tem profeta, Buda. O islamismo tem profeta, Maomé. A não ser que você faça a opção por ser ateu, por não crer mais em Deus e não participar de nenhuma igreja, aí você não vai ter contato com o profeta. Mas para qualquer uma que você entrar, você vai ter contato com o profeta. E a igreja de Deus não é diferente. Até termos Ellen White como profetisa do Senhor, ela foi muito provada, seus escritos foram muito testados para ver se cumpria. E veja, ninguém resiste há tanto tempo como nós, tendo uma verdade escrita há mais de 100 anos atrás, que se encaixa como verdade ainda hoje nos nossos dias. E que se encaixa perfeitamente. E aí nós estudamos aqui durante esses dias esse livrinho pequenininho, o livrinho Eventos Finais. Eu lembro que quando nós começamos o seminário Verdade Presente, na época, eu não me recordo quem era o diretor da casa publicadora, mas em uma casa aberta ele falou assim para mim, ó, eu não sei porquê, mas esgotou, não tem nenhum. Aí eu falei assim, eu sei porquê. E a gente ia para as igrejas e todos adquiriram. E dentro desse livrinho aqui, é um livrinho completo. A gente achou muitas verdades aqui essa semana. E nós vimos profecias que se cumpriram exatamente diante dos nossos olhos. E tem uma profecia que está nessas páginas aí, conforme a edição que você tiver, que se cumpriu exatamente na nossa geração. E foi uma profecia tremenda. Pode colocar para a gente aí. E nós vimos isso acontecer. Abalou o mundo inteiro. Abalou o mundo econômico. Todos ficaram perplexos,
quando isso aconteceu, e Deus mostrou para Ellen White que isso iria acontecer. E ela escreveu assim: achando-me uma ocasião na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam andar sobre andar para o céu. Mas esse livro foi escrito há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos Deus mostrou para ela o que aconteceria naquele 11 de setembro, lá em Nova York. E nós, adventistas do sétimo dia, tínhamos acesso à profecia. Deus revelou a nós, a um povo exclusivo, peculiar, e ela escreveu: garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido erigidos para glorificar seus proprietários e construtores. E realmente, o que ela escreveu era a garantia que se tinha desses edifícios, que eles eram inabaláveis. E ela escreveu: a cena que em seguida passou perante mim foi uma alarma de fogo. Deus a colocou no cenário daquele 11 de setembro, como se ela estivesse no meio da multidão e ouvisse alguém gritando fogo. A cena que passou diante dela foi uma alarma de fogo. E é interessante que exatamente como ela descreve as profecias, tudo aconteceu. Sabe? Se cumpriu nos nossos dias, saiu nos jornais de grande circulação no nosso país. E ela escreveu assim: o fim está perto e cada cidade será transtornada de todos os modos. E é exatamente isso que a gente tem visto: catástrofes, violência, dor, fome, todas as cidades do mundo sendo mexidas e sacudidas. E nós presenciamos isso. Ela escreveu o seguinte: os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente incombustíveis, e diziam: estão perfeitamente seguros. E ela conclui a profecia dizendo que esses edifícios, eles foram consumidos como se tivessem sido feitos de pedra. Quando algo é consumido, significa que não sobrou nada daquilo. E exatamente como Deus mostrou para Ellen White, aconteceu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: é fácil a gente acreditar numa profecia que não mexe com nossos gostos, que não mexe com as nossas vontades, que não diz respeito a nós diretamente. Pode tirar o vídeo. E aí nós fomos vendo diversas profecias aqui. E hoje nós vamos receber uma recomendação que Deus deu por meio dela para cada um de nós. Então vamos lá. Vimos aqui, desde quinta-feira, que a nossa missão é pregar o que, igreja? As 3 mensagens angélicas, que estão aonde? Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 12. Tudo bem. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse 22 a 19. De Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 12, está a nossa missão como adventistas do sétimo dia. Nós estudamos isso aqui. Mas no versículo 20, capítulo 22, versículo 19, está escrito assim: contrário? Se alguém tirar
alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus vai tirar a parte dele que diz respeito a ele na árvore da vida. Sabe o que isso significa? Se você tirar algum pedacinho, você não vai estar. Você não vai estar. Não tem como ir pela metade. E aí vem a pergunta. O tema central dentro dessas 3 mensagens angélicas qual é? Adoração. Mas nós adoramos a Deus quando nós louvamos, nós adoramos a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. Como mais nós adoramos a Deus? Obedecendo aos mandamentos. Como mais nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus com o nosso corpo? Sim. E é por isso que nós não fazemos uso de fumo, de álcool, de drogas, porque nós também adoramos a Deus com o nosso corpo. Aí vem a pergunta: o que está intimamente ligado à mensagem do terceiro anjo? Se tem algo que está intimamente ligado à mensagem deste terceiro anjo, esse algo tem ou não tem de fazer parte de nossas vidas? Tem ou não tem? Tem que fazer parte de nossas vidas. Porque se este algo não fizer parte de nossas vidas, o que significa? Eu estou mexendo na mensagem. Então vamos ver o que está intimamente ligado. Eventos Finais, páginas 71, 49 e 52. Foi-me mostrado um conselho ou uma visão. Visão. Que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Aí eu pergunto para vocês, este assunto, reforma de saúde, tem ou não tem de fazer parte de nossas vidas? Tem de fazer parte de nossas vidas. Espera lá, professor, então eu vou ter que me esforçar para viver esses princípios? Exatamente isso. Não tem para onde correr. Agora, o que é reforma de saúde? Quais são os 8 remédios que Deus deu para nós? A luz solar, o uso da água pura, né? O que mais? O repouso, o exercício físico, a confiança em Deus, o domínio próprio, o ar puro. E o que mais? A alimentação adequada, a alimentação saudável. Por que Deus deu essas mensagens para nós? E por que essa reforma de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo da nossa missão? Olha lá onde que está a resposta. Papel da igreja na comunidade. Lembram dessa lição da escola sabatina? A missão da igreja enquanto esperamos. Olha lá. A missão da igreja adventista expressa no livro Praxes da Igreja Adventista do Sétimo Dia é fazer discípulos de todos os povos, comunicando o evangelho eterno, que é o evangelho do reino de Mateus 24:14, no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Levando-os a aceitar Jesus como Salvador pessoal e a se unirem à sua igreja remanescente, discipulando-os para servi-lo como Senhor e preparando-os para a sua breve volta. Para que essa missão seja realizada, os métodos sugeridos são quais, igreja? Pregar, ensinar e curar. Só que, analise uma coisa comigo. Se entrar uma pessoa aqui, um alcoólatra, vir até aqui na frente, com a barriga desse tamanho,
com cirrose hepática e falassem para mim, irmã ou pastora, ora por mim para que Deus me cure dessa cirrose, Deus pode fazer isso por ele? Pode curá-lo. Mas o que ele vai ter que fazer? O que ele vai ter que fazer? Parar de beber. Ele vai ter que mudar os hábitos, senão ele não recebe a bênção. E eu usei um exemplo simples que é o alcoolismo. Tem milhares de doenças que as pessoas precisam ser orientadas quanto a mudanças de hábitos para que elas recebam a bênção da cura do Senhor. Então Deus levantou esta igreja para levar cura, mas a cura da maneira correta para as pessoas lá fora, porque não adianta só orar por elas, Deus fazer o milagre e elas continuarem ali, pisando no prego. Elas vão continuar sentindo dor. A gente precisa então mostrar para elas o que precisa ser feito para que esta cura seja alcançada. Agora eu vou dizer para vocês, quando eu levo uma mensagem para alguém, eu tenho ou não tenho que viver essa mensagem? Eu tenho que me esforçar para viver essa mensagem. Porque se eu não fizer isso, eu estou colocando sobre as pessoas um fardo que eu não carrego. E isso tem nome, quem falou? Hipocrisia. Infelizmente, esse é o nome. A gente ir para um Impacto Esperança com um livro que fala sobre saúde e colocar isso sobre as pessoas e não viver, lamentavelmente, isso é uma hipocrisia. E Deus vai cobrar isso de nós. Agora o que acontece é o seguinte. Dentre todos esses itens aí que nós falamos, desses 8 remédios de Deus, qual é o que nos racha, que nos divide, que, sabe, como adventistas do 7º dia? Mas e sobre isso aí a gente não tem domínio. Você não tem como transformar o ar aqui. Eu estou perguntando assim, o que nos divide? Ao ponto de um irmão não falar com o outro. Ao ponto de nem convidar para ir para uma festinha na casa dele. O que nos divide, gente? Nós somos adultos, aqui não tem criança, assim. Nós somos... nós tivemos aqui todos esses dias num papo muito aberto. A gente não precisa ficar dando volta. O mundo não está dando volta para entrar nesse assunto. O mundo está falando nesse assunto claramente no programa Bem-Estar, nos programas de TV, nas revistas seculares. A mensagem de saúde está clara para todo mundo. E eu cheguei até para a irmã aqui e perguntei assim, irmã, não tem restaurante vegetariano aqui em Goiânia não? Que hoje eu queria sair com eles para fazer um almoço diferente e tal. E ela falou assim para mim, irmã, tinha da doutora Ângela, mas agora eu acho que não tem mais nenhum. Mas Goiânia, desse tamanho, nós fomos entrar na internet e nós achamos um monte. Aí eu pergunto para vocês, são de adventistas? Espera lá, então essa mensagem está no mundo. E eles não estão com medo de falar. O que nos racha, o que nos divide como adventistas do 7º dia é a alimentação adequada. E dentro da alimentação adequada, qual é o item que deixa a gente assim de um jeito assim? Um fala pode, o outro fala não pode. Alimentação carne. Eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, eu não vim aqui deixar uma igreja vegetariana, longe de mim. Eu não acredito que tirar a carne da alimentação é fazer reforma de saúde. Eu acredito que tem muitos mais itens do que esse, porque enquanto eu era só vegetariana, eu estava quase numa cadeira de rodas. Vocês estão diante de uma pessoa que tem, eu acho assim... Se você pensasse nos problemas de saúde que existem aí, quase todos eles repousam sobre mim, inclusive o lúpus, que é uma doença autoimune que detona muito com a gente. E um dia minha médica falou assim para o meu esposo, não fosse o estilo de vida da sua esposa, ela estaria numa cadeira de rodas. Uma dor, ela falou com essas palavras, uma dor em vocês é 100 vezes mais nela. Por conta dessas doenças autoimunes que me acompanham, que não é uma só. E
Se eu falar para vocês que enquanto eu era vegetariana, eu continuava com o mesmo quadro de dor. Porque eu não estava vivendo os princípios da reforma de saúde. Quem tem fibromialgia, que é um diagnóstico que eu também recebi no passado, tem que dormir cedo. O repouso faz parte do tratamento de quem tem fibromialgia. Quem tem fibromialgia tem que fazer atividade física. Não tem como. Às vezes eu entro nas igrejas e falo assim, olha, eu encontrei a cura da fibromialgia. Atividade física, não tem como. Você pode mudar a sua alimentação, você pode ficar vegano. Se você não praticar atividade física, as dores não se aliviam. Tem dias, irmãos, que eu vou para o Pilates, eu e meu irmão, eu e meu esposo, a gente frequenta assim religiosamente o Pilates e eu faço as minhas atividades religiosamente. Tem dia que eu vou, que eu estou com muita dor. Eu penso que eu não vou conseguir fazer o Pilates, eu fico uma hora lá. Quando eu saio, eu falo assim para o meu esposo, é impressionante, as dores sumiram. E não é fazer atividade um dia, não. Isso é uma mudança de hábito, é para o resto da vida. Então eu quero dizer para vocês, como é o item que nos divide, e nós estamos estudando uma lição de escola sabatina que fala sobre unidade, que deixa bem claro que nós precisamos estar unidos. Então eu vim aqui essa noite esclarecer por quê, qual é a razão, por que Deus pede de nós que tiremos esse tipo de alimento. Você pode até não mudar de vida, mas nós precisamos defender o que é verdade. Olha essa profecia. Caso em nossas reuniões campais apresentássemos diante do povo os males da intemperança no comer e no beber, e em especial os males de tomar alcoólicos, fossem essas coisas apresentadas em relação com os sinais da breve vinda de Cristo, e haveria o que, a igreja? Uma sacudidura no meio do povo. E é exatamente isso que existe entre nós, uma sacudidura. Sabe o que é mais vergonhoso? É ver que nosso povo pisa essa mensagem, mas as pessoas lá fora amam, abraçam. Eu vou passar um vídeo de um homem muito famoso, que é vegetariano por causa da mensagem adventista. Coloca aí pra gente. De todos os brasileiros. Este é o nosso dever. E é o que vamos continuar levando às casas do país inteiro. Boa noite. Boa noite. Cid Moreira é o apresentador que ficou mais tempo na TV brasileira e até entrou no livro dos recordes por isso. Ganhou fama e dinheiro apresentando o Jornal Nacional. Todos os domingos ele ainda está no Fantástico, com a sua narração inconfundível. As professoras, os pais e os pequenos alunos acreditam na educação. Mas a notícia hoje é a saúde que ele esbanja depois dos 80 anos. Esse cuidado com a vida ele ganhou através de um livro. Bom, o encontro com esse livro foi levado pelo meu pai, ele era gerente de um clube em Taubaté. Então ele tinha lá uma mini biblioteca e eu consultava, descobri esse livro e vi que ele era muito interessante e passou a ser o meu manual. O conteúdo dele não está superado. Dá para você me dizer assim, olha, tem coisas aqui que eu aprendi que eu aplico até hoje na vida. Tem alguma assim que ficou para sempre? Tem, sobre a alimentação, a mastigação, o valor das frutas, o valor da água, enfim, tem muita coisa ali. Agora você também é vegetariano, né, Cid? Há algum tempo. Você parou de comer carne? Parei aos 30 anos, mais ou menos. O exemplar raro do Guia Prático da Saúde divide espaço com outros livros sobre o assunto. Livros bem conhecidos da Igreja Adventista e admirados por Cid Moreira. E ele está aqui a prova. Eu estou com toda essa vitalidade, graças a Deus não tem nada que me impeça de nada. Entendeu? Agora, Cid, tem uma outra relação sua com a literatura e que nos interessa muito justamente pela peculiaridade. Como foi seu encontro com o Caminho a Cristo, Cid? Tive muita dificuldade porque não conhecia a Bíblia na época,
Mas o livro Caminho a Cristo foi um caminho para eu conhecer a Bíblia. Mesmo? Porque as referências que a Ellen White faz nesse livro, tá, me aguçou a curiosidade de querer saber o que é aquilo. A luz menor que leva à luz maior. Só por causa de um livro, a curiosidade foi despertada e hoje o apresentador se considera um estudioso da Bíblia. Além de ler todos os dias, ele grava as escrituras num projeto inédito. Que impressionante! Cid Moreira, um homem tão inteligente, fã de Ellen White e mais, vegetariano. Eu vou fazer com vocês agora o caminho que eu trilhei. Eu falei para vocês que eu vim da igreja católica, eu fui criada comendo muita carne de porco, muita. Minha mãe comprava aquelas linguiças assim grandes. E eu vim para a igreja adventista e eu descobri, estudando a Bíblia, que comer carne de porco não era saudável e mais, é pecado. Né? Se você tem dúvida, é só ler a Bíblia que você vai descobrir que é isso. E aí eu parei de comer carne de porco. Iam comportores na casa da minha mãe, que eram vegetarianos, e eu olhava e eles falavam assim, não, irmã, a gente não come carne não. Aí eu falava assim, mas nem um ovinho, eu frito um ovo ali rapidinho para vocês, ou um caldinho. Não, irmã, não precisa. E eu falava assim, gente, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se depender de parar de comer carne, para eu poder ir para o céu, eu vou queimar no fogo do inferno. Não, vocês pensam assim, a pessoa que está falando para vocês. Aí eu começo a estudar os escritos de Ellen White e pego o livro do ano de 2018. Qual é o livro do ano de 2018? Não. Conselho sobre regime alimentar. A ciência do bom viver é leve. A ciência do bom viver fala no geral. Conselho sobre regime alimentar vai direto no ponto. E eu comecei a ler esse livro. E aí me veio. Se ela está dizendo isso aqui, tem que ter fundamento bíblico. Porque se não tiver fundamento bíblico, agora sim eu peguei ela. Agora eu jogo tudo por terra. Então eu vou fazer com vocês o caminho que eu segui. Eu vou ler primeiro os textos que ela escreveu. E depois a gente vai entender, à luz da Bíblia, o porquê disso. Então vamos lá, coloca o próximo slide aí pra gente, que eu marquei bobeira aqui com o meu passador. Pronto. Conselho sobre regime alimentar, página 383. Aqueles que professam crer na verdade devem guardar cuidadosamente as faculdades do corpo e da mente, de maneira que Deus e sua causa não sejam de maneira alguma desonrados por suas palavras ou ações. Os hábitos e costumes devem ser postos sob sujeição à vontade de Deus. Cumpre-nos dispensar atenta consideração a nosso regime alimentar. Foi-me mostrado um conselho ou uma visão? Visão. Claramente que o povo de Deus é o povo de Deus ou é a igreja de Deus? O povo de Deus. A gente sabe que esse povo é visível ou invisível? Invisível. Por isso que em alguns textos você vai encontrar ela dizendo assim, o professo povo de Deus. Quando ela se refere ao professo povo de Deus, ela está falando diretamente dos laodiceanos, que só professam. Que o povo de Deus deve assumir atitude firme contra o comer açúcar. É isso que está escrito? Vixe. Contra o comer carne. Vocês acham qual foi a minha pergunta para ela? Por que carne? O açúcar é pior do que a carne. Por que carne? E aí o texto continua. Os que dizem crer na reforma de saúde e, contudo, lhe contrariam os princípios nas suas práticas cotidianas estão prejudicando a própria alma.
deixando má impressão no espírito de outros crentes, ou seja, de outros irmãos que estão aqui dentro, e dos incrédulos, os que estão lá fora. Agora, por que prejudica a própria alma? Porque eu não tenho uma alma. Eu sou uma alma. Aí a Bíblia tem resposta para a gente. Por que prejudicam a própria alma? 1 Coríntios 3, 16 a 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Nós estamos correndo o risco de sermos destruídos pelo próprio Deus. Agora, olha só, esse texto, estudando o livro Eventos Sinais, foi o texto que me fez a mim e ao meu esposo tirar definitivamente este alimento e outros mais da nossa casa. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Picanha é carne de animal? Não é? Frango é carne de animal? E peixe? É bicho morto. Aliás, dos animais mortos, eu acho que é o que tem mais mau cheiro. Né? Pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Opa, pera lá, espiritual também? Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne. O que é o meio convertido no tocante à questão de comer carne? Se alimenta dos outros tipos, não come em casa, mas come lá fora, come uma vez ou outra. Se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Está no Eventos Finais, neste livrinho pequenininho. Quando eu li isso, mas o meu esposo, nosso congelador estava entupido de carne. O que vocês acham que a gente fez? Doar a gente não poderia, porque a gente não pode dar para os outros que a gente não quer para a gente. Jogar fora seria para nós uma atitude precipitada demais. Então nós ficamos caladinhos, não falamos nada para a família, tomamos um posicionamento que na nossa casa não entraria mais e que nós iríamos consumir o que tinha e quando acabasse, nós não entraríamos mais. E aquilo fez com que nós entrássemos para um processo de abandono do alimento. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tinha dia que meu marido me ligava e ele falava assim, o que tem hoje para o almoço? Aí eu falava assim, hoje não tem carne não. Aí me ligava, o que tem hoje para o almoço? Amor, eu peguei aqueles ossos que eu juntei e eu cozinhei dentro do arroz, eu fiz no feijão. Às vezes eu pegava na casa da minha mãe o caldo da carne de panela que ela fazia e hidratava a proteína de soja. Porque a gente estava tentando, né? A gente tinha que se esforçar, né? A gente tinha que se esforçar. E eu sabia que se acontecesse porventura alguma coisa e a gente morresse nesse processo e tudo, nós não estaríamos afastados do povo de Deus. Porque Deus estava vendo o nosso esforço e nós tínhamos um alvo. Eu só sei dizer para vocês que nós deixamos por último aquelas coxinhas de frango, sabe? Ficou por último. E aí a gente fez naquela comemoração da saideira. Gente, isso é coisa de gente que está no Egito. É coisa de quem está saindo do Egito. E a gente... Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que nem os ossinhos, aqueles ossinhos pequenininhos, sobraram. E ali foi nosso último encontro com aquele alimento. Meu esposo está lá atrás rindo. Eu desfiava a carne, eu misturava no arroz, eu inventava umas coisas. E aí a gente nem percebeu que neste processo a gente estava mudando. Cada pessoa segue o caminho de uma forma, não existe regra. Tem gente que consegue amanhã mesmo
não consumir mais. Tem gente que leva um tempinho, mas o fato é, existe um prazo para mudança de hábito, e vocês vão descobrir daqui a pouco. Vamos lá. Aí as pessoas perguntam pra gente assim: o que vocês comem? É a primeira coisa, quando eu chego numa cidade, o povo logo pergunta pra gente: o que vocês comem? Olha lá, do que deve constituir a nossa alimentação? Vamos ver? Glúten, proteína de soja, é isso que está escrito? Não. Olha lá, verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. Comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Gente, nós só tiramos alguns itens do supermercado. A gente tirou o açougue, sobrou o varejão inteiro. Eu não sei o que isso aqui chama varejão, sacolão, como que chama aqui, mas sobrou a feira todinha pra gente. Entra numa feira de verduras e legumes para você ver, imensa feira, e tem um cantinho lá que vende uns bichos mortos, uns peixinhos, umas coisinhas, mas a feira é imensa, sobrou a feira todinha pra gente. Tem muita coisa pra gente comer, mas vamos avançar. Eu fui pregar numa cidade e os irmãos falaram assim pra mim: Dianópolis. Me chamaram no canto, pastor me chamou e falou assim: irmã, ó, aqui é complicado. Aqui não tem jeito, essa cidade aqui não tem verdura. Aí os anciãos me chamaram: não tem, irmã, não prega essa mensagem não no domingo à noite não, porque aqui não tem condições. E eu, meu amor, falei com meu esposo: meu amor, a gente está num país tropical, né? Ali em Tocantins, quer dizer, praticamente no centro do país, e a terra não dá. Como é que essas pessoas moram numa terra que não dá? Porque o argumento era: a terra não dá. Era 2 horas da tarde e a gente estava procurando minhas folhinhas. A gente estava procurando. E aí a gente achou um molho de rúcula, bem pequenininho, já estragando já. Entrei dentro do carro, comprei no supermercado, aí meu esposo falou assim: você vai comer isso aí a semana todinha? Meu esposo falou: isso aí não dá não. Só que tinha uma irmã acompanhando a gente. Aí eu falei pra irmã: irmã, vem cá, não tem nenhum vegetariano nessa igreja? Ela falou assim: tem uma irmã, tem 52 anos que ela é vegetariana. Eu falei assim: então vamos lá na casa dela, qual que é o nome dela? Olha o nome da irmã, aleluia. Irmã, aleluia. Aí eu cheguei lá na casa da irmã: oh, aleluia, irmã. 52 anos morando na cidade, sendo vegetariana. Eu falei assim: irmã, vem cá, onde que a senhora compra as hortaliças da senhora, as coisinhas? Ela falou assim: tem uma horta. Tem uma horta aqui que a gente compra tudo, irmã. É fresquinho, baratinho. E pertinho da igreja. Aí eu falei assim: irmã, então me leva lá nessa horta. Olha a horta. Rúcula, alface. Olha lá, mais alface, cebolinha, coentro, salsa. Olha, couve. Olha o tamanho da horta para uma cidade como Dianópolis. Hortelã. Olha a felicidade da irmã. A felicidade da irmã. Aí eu falei assim pra dona da horta, né? Eu falei assim: vem cá. Eu logo pensei: deve ser adventista, né? Só pode. Aí eu perguntei pra ela: vem cá. E olha só, gente, é R$1 cada coisa lá. E eles ficam assim, estão vendo os círculozinhos? Aí você escolhe cada coisinha, montinho daquele círculozinho, é R$1. Você escolhe o que você quiser, fresco. Aí eu falei assim: irmã, por que vocês têm essa horta aqui nessa cidade? Ela falou assim pra mim: irmã, não, primeiro eu perguntei qual era a religião. Ela falou: irmã, a gente se diz católico, né? Aí eu peguei e falei assim: tá certo. E por que a senhora tem essa horta aqui na cidade? Porque o sonho do meu marido é que as pessoas se alimentam de forma saudável. Nossa, quando ela falou aquilo pra mim, eu pensei: esse é o sonho de Deus. E Ele escolheu um povo para isso. Sabe qual é o mais triste da história? O terreno da igreja era grande e do lado, um terreno que a igreja não estava usando,
cheio de entulho. Ele poderia ali, a igreja, desenvolver um projeto e fazer uma horta comunitária. E a gente fica assim, negligenciando, porque a gente fica brigando entre nós. Na verdade, brigando porque a gente não quer abrir mão das nossas vontades. Se jamais houve tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade, esse tempo é agora. Não devemos pôr carne diante de nossos filhos. Foi por isso que quando a gente tomou a decisão, nós reunimos a nossa família e falamos, na nossa casa não entra. Eu não vou expor meus filhos à tentação. Na nossa casa não entra. Mas esse foi o posicionamento que nós tomamos na nossa casa. Só que aí veio a minha pergunta. Bom, a reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem. Não é a terceira mensagem, mas é o braço direito. Só que a terceira mensagem é a mensagem do selamento. É a mensagem que fala sobre guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Aí a minha pergunta foi a seguinte: existe alguma relação entre a reforma de saúde e a lei de Deus? Vamos ver o que está escrito, olha lá. Conselho sobre regime alimentar, página 43. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor do nosso ser. Criou a estrutura humana, é o autor das leis físicas, assim como da lei moral. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atenientes à sua saúde e vida física. O que está escrito? Peca contra Deus. Por que a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus? Aí foi minha pergunta. Eu quero saber qual é o mandamento que eu estou violando. E eu vou contar uma história aqui para vocês bem rapidinho, de uma igreja que nós fomos membros, e um ancião tinha um filho que fumava, membro da igreja. E ele queria que o filho fosse líder de desbravadores. E na comissão levantaram-se o questionamento de que ele não poderia ser líder de desbravador. Ele levantou e falou o seguinte, bateu na mesa: eu vou processar esta igreja, porque eu quero que vocês me mostrem nos 10 mandamentos aonde está escrito não fumarás. Pensa em situação. Tem algum mandamento que diz não fumarás? Proibido fumantes? Não tem. E aí ele ameaçou processar a igreja e tal, e o pastor falou assim: não, irmão, é o seguinte, nós vamos votar. Se a comissão votar, né, o nome do seu filho for aprovado, tudo bem. Se o nome do seu filho não for aprovado, então não tem como. Ele falou: então tá bom, pode votar. Mas dizer que meu filho não vai ser líder porque ele fuma, eu não aceito. Pensa a situação. Claro, votou e ele não passou, né? Óbvio. Mas a pergunta é a seguinte: por que a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus? Por que se eu fumar, eu estou transgredindo o mandamento da lei de Deus? Olha lá o que está escrito. Foi-me mostrado, conselho ou visão? Conselho. Conselho? Visão. Até eu caí na do irmão aqui, ó. Foi-me mostrado que se penetrou muito pouco na reforma de saúde até agora. Enquanto alguns sentem profundamente e exercem sua fé na obra, outros permanecem indiferentes e mal deram o primeiro passo na reforma. Então existem passos aí. Parece haver neles um sentimento de quê, igreja? De descrença. E ao restringir esta reforma, o apetite concupiscente, muitos se queimam, né? Então eles retrocedem. Mas olha a razão, olha o mandamento que viola. Tem outros deuses diante do Senhor. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Tem outros deuses diante do Senhor. Seu paladar, seu apetite é seu Deus. E quando o machado é posto à raiz da árvore, e os que têm condescendido com o apetite pervertido,
As peças da saúde são feridos, seu pecado apontado, mostrados os seus ídolos, eles não se querem convencer. E embora a voz de Deus lhes fale diretamente para abandonarem esses hábitos destruidores da saúde, alguns querem ainda se apegar às coisas prejudiciais de que gostam. Parecem entregues o que, a igreja? Grava essa palavrinha aí. E Deus logo dirá aos seus anjos: deixai-os. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Tem a fazer por si mesmos uma obra que não devem deixar que Deus faça por eles. Ai, irmã, ora para Deus tirar essa vontade de mim. Não tenho como fazer essa oração. Eu não tenho como fazer essa oração. Porque essa obra é você que tem que fazer. Olha lá. Deixou ele esta obra para que eles a fizessem. É uma obra individual, um não pode fazer pelo outro. Lembram dessa lição da escola sabatina? Origens, olha lá, dia 6 de março, mordomos da saúde. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, nem se iluda com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afetará a sua espiritualidade. E aí, meus queridos, é intemperança em todos os itens da nossa vida. Ficar até tarde assistindo uma luta de UFC, depois de um dia de adoração a Deus, é intemperança? Sim ou não, igreja? Então, segundo a lição da escola sabatina, é pecado. Não é isso que está escrito? Não vão sair por aí dizendo: a professora Rúbia disse que intemperança é pecado. Está escrito. Eu li. Quem disse isso não fui eu. A igreja recebeu essa orientação. Intemperança em qualquer aspecto da nossa vida é pecado. Mas tudo bem. Até aí, tudo bem. Eu poderia até parar aqui agora. Eu falei: tudo bem, tá legal, a mensagem tá legal. Vou ter que mudar, né? Só tem uma coisa. A Bíblia, Dona Ellen White, pensa na minha situação, é a luz maior, certo? E Jesus deu peixe para o povo comer. Jesus é o maior exemplo para a gente, né? Jesus deu peixe para o povo comer. Aí veio a pergunta, por que Jesus deu peixe para o povo comer e nós não podemos comer carne? Então se for a questão da contaminação, eu vou criar lá na minha roça umas galinhas, umas vaquinhas, né? Uns cordeirinhos. E aí? Uns peixinhos. Qual é o problema? Por que Deus deu para o povo comer e hoje nós não podemos comer carne? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim só serviria se fosse um argumento muito convincente. E se fosse algo muito sério. Porque, olha, a gente canta aqui com as crianças. Jogaram a rede, veio cheia de peixinhos. Jogaram a rede, veio cheia de peixinhos. E a gente canta. Não canta isso com as crianças? E aqueles peixinhos todos que foram pescados, não era para ser alimento? Era para ser alimento. E agora aparece para a gente no cenário, no momento final da história desse mundo, uma profetisa dizendo para mim que eu não posso comer carne. Que se eu comer bicho morto, eu vou me afastar do povo de Deus para não mais andar com ele. Então feche seus olhos e vamos orar a Deus, que Ele vai nos dar uma resposta. Querido e maravilhoso Deus que está nos céus, eu não tenho, Senhor, condições de convencer o seu povo da verdade, da justiça, do juízo. Mas o teu Santo Espírito pode fazer isso. E eu te peço mais uma vez, Senhor, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Não permita que nada, nenhum pensamento
nos desvie neste momento, mas faça-nos entender a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. E aí eu pensei imediatamente, a resposta tem que estar em algum lugar. Sabe onde que está a resposta? No santuário celestial. O santuário celestial e a reforma de saúde. Nós estudamos aqui que todas as nossas doutrinas, elas são provadas dentro do santuário. E eu comecei a estudar o santuário terrestre. E na sexta-feira, quando nós estudamos, nós descobrimos que desde 1844, Jesus entrou dentro do lugar santíssimo. E quando o sumo sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo, o que o povo fazia? Vou fazer uma pergunta para vocês. Tinha gozo e alegria no meio do povo? Tinha alguma possibilidade de ter gozo e alegria no meio do povo daquela época? Não. Porque se alguém começasse a ficar com gozo e alegria, essa pessoa era eliminada de Israel. Era tempo de angústia. As pessoas afligiam a alma. Aí eu comecei a estudar as características do povo que viveu o grande dia da expiação no contexto do santuário terrestre. Porque se nós somos o povo antitípico no santuário celestial, então nós temos de olhar para o estilo de vida do povo que viveu no santuário terrestre. Aí eu vou perguntar para vocês, o que eles faziam? O que o povo fazia no santuário terrestre? Jejuava. O povo afligia a alma. O povo se vestia de saco e o povo fazia o quê? Jejumava. Sabe o que é a reforma de saúde? É o jejum de quem vive o grande dia da expiação do santuário celestial. Nós vamos chegar lá. É o jejum de quem vive o grande dia da expiação do santuário celestial. Ah, professora, eu nunca vi isso. Pois você vai ver e você vai ver na sua Bíblia. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em Isaías 22. Aí está a profecia para os nossos dias. Isaías 22. Abra aí a sua Bíblia em Isaías 22, versículo 12 ao versículo 14. Isaías 22 é uma profecia contra Jerusalém, contra Laodiceia. E é justamente Isaías 22 que nos coloca como os reparadores de brecha. Agora veja o que está escrito aí no verso 12 e 14. Bem, quem primeiro usou essa interpretação não fui eu, tá? Foi o pastor Stephen Haskell, que viveu nos dias da irmã White, escreveu um livro chamado A Cruz e Sua Sombra, e neste livro ele trata só do assunto do santuário. E no capítulo que fala sobre os deveres de quem vive o dia da expiação, é que ele faz essa interpretação. Olha o que está escrito ali. O Senhor dos Exércitos vos convida, naquele dia, um dia no futuro, para prantear e rapar a cabeça e cingir o cilício. Que dia o povo fazia isso? No dia da expiação. Só que a gente tem que identificar se é o típico ou o antitípico que nós vivemos hoje. E o verso seguinte faz a gente entender isso. Versículo 13. Mas eis aqui gozo e alegria. No dia da expiação do santuário terrestre, no típico, tinha gozo e alegria no meio do povo? Mas hoje, no dia da expiação do santuário celestial, tem gozo e alegria no meio do nosso povo? Sim, muito. Muito tapinha nas costas. O irmão falou churrasco, não foi eu que falei não, viu? Foi o irmão ali que falou. Muito tapinha nas costas. Olha lá o que está escrito. Mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois, boi é carne lícita, segundo Levítico 11. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho. E se diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, não é isso que o nosso povo fala?
Vamos beber, amanhã nós vamos morrer, não tem problema não. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor Deus dos Exércitos. E é por isso que o Sr. White fala assim, olha, observai a crueldade do regime carne para com os animais. Mas Jesus, na pesca milagrosa, não foi uma crueldade? Não foi, porque essa não era a verdade presente para aquele tempo. Essa aí é verdade presente para nós que vivemos hoje. Essa é uma verdade específica para quem vive o grande dia da expiação. Não existe nada que nos autorize hoje viver algo que foi verdade presente para um povo no passado. E quem vive o grande dia da expiação, matar para comer no grande dia da expiação no santuário celestial, é uma maldade que a Bíblia que diz que não será perdoada. E a gente lê isso aí isoladamente, a gente acha que, né, a gente tem que entender o porquê. Por que a igreja, então, nas nossas escolas, nas nossas instituições, nos nossos eventos, não são servidos estes alimentos, gente? Por que a igreja conservou essa verdade por tantos anos? Porque se você olhar para os líderes, eu creio que a maioria deles fazem uso. Quem é que está mantendo essa verdade na igreja? Isso não depende de vontade humana. É Deus quem está mantendo essa verdade. Porque se isso dependesse de vontade humana, nossa, muitos acampamentos aí, nossos irmãos saem, vão para acampamento, ficam doidos para colocar no acampamento. Aí fica ali o pastor segurando, às vezes a comissão segurando. Eu só quero que vocês entendam por quê. Por que a gente tem que abandonar esse tipo de alimento? Ontem nós estudamos sobre os 144 mil. A tribo de Dan não está inserida no grupo lá, de Apocalipse 14. A tribo de Dan é a tribo dos fofoqueiros. Está fora. A tribo de Efraim também está fora. Mas você sabe por que a tribo de Efraim está fora? Olha o que diz Oséias. Oséias 8, 11 a 14. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar, e embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Quando eu leio esse texto aí, imediatamente eu lembro do irmão lá, que queria que o filho dele, mesmo fumando, fosse líder. Porque Deus está escrevendo a sua lei para nós essa noite em 10.000 preceitos. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, esses seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Lembra da senhora White falar? Se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele? Olha aí. Agora se lembrará de sua iniquidade e lhes castigará o pecado, eles voltarão para o Egito. Aí vem a pergunta, professora, como é que a senhora afirma que este Efraim se refere ao Efraim espiritual e não o Efraim literal? Porque esse texto pode estar se referindo a carnes sacrificadas a ídolos. Simples, por causa da profecia no final. Olha qual é a profecia que o profeta Oséias fez. Deus lhe castigará o pecado e eles voltarão para o Egito. Algum dia, alguma tribo voltou para o Egito, igreja? Não. Eles desejaram, mas nenhuma tribo voltou para o Egito. Eu pergunto para vocês, então Oséias foi um falso profeta na Bíblia? Não. Hoje Efraim se volta para o Egito quando se volta para as panelas de carne do Egito. E é por isso que se afasta do povo de Deus,
para não mais andar com eles. Aí olha só o que Ellen White fala. Como mensageiros de Deus, não devemos testemunhar ao mundo, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10:31. Não devemos dar um testemunho decidido contra a transigência com o apetite pervertido porventura. Os ministros do Evangelho, que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais, deve constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito. Efraim hoje se volta para o Egito quando ele se volta para as panelas de carne do Egito. Revista Adventista, Dieta para o Tempo do Fim. Olha lá. O vegetarianismo não deve ser visto apenas como uma questão dietética, mas o que, igreja? Profética. Nós estamos inseridos dentro da profecia. Somos candidatos a compor os 144 mil. E o cântico que esse grupo canta no céu é o cântico da experiência que eles viveram aqui. E é um cântico que ninguém aprende, senão só os 144 mil. Mas, sabe o que mais impressiona? É que a gente às vezes pensa que o Espírito Santo está só aqui. Só aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo de Deus está na terra. Amém? O Espírito Santo de Deus está agindo nos corações sinceros lá dentro da Igreja Católica. O Espírito Santo de Deus está agindo nos corações sinceros lá dentro do Espiritismo. O Espírito Santo de Deus está agindo dentro dos corações sinceros lá dentro das igrejas evangélicas. E Deus está movendo, preparando as pessoas para ouvirem essas mensagens. E quando elas ouvirem essas mensagens, elas virão encantadas em saber o real motivo, ocuparão as nossas fileiras e vão terminar a obra que nós não estamos terminando. E eu não tenho medo de falar isso para vocês, mas as igrejas evangélicas e todo mundo secular está fazendo de tudo para viver esses princípios que eu apresentei para vocês. Alguém aqui já ouviu falar em jejum de Daniel? Levanta a mão. As igrejas evangélicas, as igrejas católicas estão promovendo entre os irmãos um jejum chamado jejum de Daniel. E tem um amigo nosso que frequenta uma igreja dessa que chegou para a gente e falou assim: olha, eu sei que vocês são vegetarianos, o pastor da nossa igreja lançou mais uma vez o jejum de Daniel. E eu vou dizer para vocês, lá não tem esse negócio, olha, deixa devagarzinho, assim, não. A igreja entra todinha, de cabeça, no jejum de Daniel. E mais, não é só alimentação não. Aí tira a televisão, tira redes sociais, eles tiram um monte de coisa. E ficam 21 dias em jejum. Vocês vão ver agora um vídeo de um padre convocando os fiéis para o jejum de Daniel. Pode colocar para a gente. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Esse ano de 2014, fazendo em nossa comunidade um grande momento de oração. Iniciamos no ano passado, um tempo de jejum, um tempo de escuta da palavra, e esse ano nós vamos repetir o jejum de Daniel em nossa comunidade. Quero convidar você para participar da noite de consagração deste tempo cheio de graça, tempo que o Senhor fez para nós. Nossa consagração vai acontecer no dia 28 de agosto, aqui em nossa comunidade, onde teremos a missa, seguida de um momento de adoração profética. Até aí tá bom. Jejum de Daniel. Agora vocês vão ver um pastor de uma igreja de 3.000 membros lá em Brasília. Coloca aí o pastor Fadi Farage. Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Peço-te que nos dê legumes a comer e água a beber. Glória a Deus. Sou o pastor Fadi Farage e eu estou hoje aqui para te fazer um convite extraordinário.
Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós. A Bíblia nos fala sobre o jejum. Jesus nos ensinou que haveria momentos que nós jejuaríamos. Ele mostrou que tem áreas da nossa vida que, ainda que nós fomos chamados para realizar, nós não iríamos conseguir realizar sem o jejum e a oração. Por isso, o meu convite para você é você entrar nessa nova dimensão, onde você vai estar falando não para o seu ego, e sim para Deus. Onde você estará decidindo a não ter mais um ano comum como todos os outros, mas este vai ser o ano mais extraordinário da tua vida. Quando você se consagra, quando você se entrega em jejum, você experimenta mais de Deus. Jesus começou o ministério dele assim. Daniel, num dado momento, passou 21 dias de jejum. E é esse jejum que eu quero te convidar, 21 dias. O que é, pastor? O senhor está doido, quer me matar? Não. Você vai ser 21 dias com legumes, com frutas, com sucos, com sopas. Mas 21 dias com momento de buscar a Deus, momento de ler a Bíblia, momento de estar com a família. Quero te convidar do dia 21 de novembro ao dia 11 de dezembro a entrar conosco nesse rio de Deus, esse rio de consagração. Querido, muitas vezes somos colocados no altar em oração, mas tem momentos que nós temos que decidir a continuar no altar. Por isso, esses 21 dias serão determinantes para a tua vida. Esses 21 dias serão determinantes para a tua vida. Agora vocês vão ouvir essa pastora, coloca aí pra gente. Aí você fala assim, a irmã veio aqui, foi para o púlpito e falou de carne. Gente, eles estão fazendo isso aí fora. Isso da campanha de jejum de Daniel, com os servos de Deus, apóstolo Estevão Hernandes e bispa Sônia Hernandes. Muitas pessoas estão nos perguntando o que pode comer ou o que não pode comer. Então, queridos, nós estamos jejuando carne, todos os tipos de carne, doce, todos. Fruta seca, pode frutar fruta seca, fruta seca, pode. Amém. É fruta seca, né? Então tá bom, pode. Então tá, mel pode, pode. Doce não pode. Amém? Envolveu açúcar, não pode. Então, queijo pode. Glória a Deus, né? Polvo também. O jejum, o que Jesus fala? Até aí tá bom. O jejum. Puxa, agora eu falo para você uma coisa. As pessoas sinceras destes movimentos, elas vão entrar para esse jejum. Nós vamos bater na porta da casa delas, entregar um impacto e esperança. A mente delas vai estar como? Desembotada. Elas vão entender a nossa mensagem, vão vir para cá e vão aceitar o jejum que muitos de nós estamos pisando hoje. E você deve estar pensando, e o mundo secular? Coloca aí pra gente aí, o movimento 21 dias. Vamos falar de saúde? O governo do estado, por meio da Secretaria da Saúde, está lançando o programa Vida Saudável. Com foco na qualidade de vida dos capixabas, o Vida Saudável busca incentivar a população a mudar seu estilo de vida em benefício da sua saúde. Para dar início ao programa, foi criada uma campanha encorajando a mudança de hábitos, mostrando que pequenas mudanças no dia a dia podem evitar uma série de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, problemas cardíacos, entre outros. Afinal, o cuidado com a saúde é responsabilidade de cada um. Alguns estudos mostram que 21 dias é o tempo mínimo para que o nosso organismo comece a se acostumar com um novo hábito que depois pode até fazer parte do nosso dia a dia. Então, que tal fazer isso com a alimentação, atividades físicas e o convívio em família? Essa é a proposta do movimento 21 Dias por uma Vida Mais Saudável. Uma campanha que pretende mostrar que atitudes simples, feitas por no mínimo 21 dias seguidos, podem se tornar um hábito, proporcionando muitos benefícios para a saúde. Para envolver todo mundo, o Movimento 21 Dias vai ter um site com desafios em relação à alimentação, atividades físicas e o convívio familiar.
Ele também vai trazer dicas sobre esses assuntos e um calendário onde você pode definir o início da sua mudança de hábitos. E para inspirar a todos, foi escolhida uma família capixaba, que topou participar de verdade. Cada membro assumiu um desafio e encarou cumprir até o fim. O médico Dr. Lauro Ferreira foi quem acompanhou cada etapa. No site também será possível conferir vídeos que vão mostrar como eles se saíram em seus desafios. E em breve, o movimento 21 Dias por uma Vida Mais Saudável também vai ganhar uma versão de aplicativo para smartphone. E você, qual desafio vai encarar? Faça mais por você. E você, que é adventista, que sabe tudinho, qual desafio você vai encarar? E será que essa questão da alimentação carne e tal tem alguma coisa a ver com a mensagem que nós ouvimos no sábado de manhã? Coloca o vídeo aí pra gente. Depois dos atentados terroristas, Paris recebe a partir de amanhã chefes de Estado do mundo inteiro para um encontro que vai discutir as mudanças climáticas que ameaçam o futuro do planeta. O que cada um de nós pode fazer por uma vida mais sustentável? A resposta vai desde quanta energia a gente gasta em casa até o que a gente come, como conta a repórter Sônia Bride. Os sinais estão no ar, na terra, no mar. Pela primeira vez, 3 furacões categoria 4 se formam ao mesmo tempo no Oceano Pacífico. O maior furacão da história atingiu o México com ventos de 320 km por hora. Secas recorde. Falta água no Brasil. Na Califórnia, incêndios florestais de proporções épicas. 2015 já teve os 6 meses mais quentes da história. Sem falar no Mega El Niño, um fenômeno de aquecimento de águas do Pacífico que influencia o clima no planeta inteiro. Está tão forte que os cientistas o batizaram de El Niño Godzilla. Que tempo é esse? Um tempo de eventos climáticos extremos que nós humanos começamos a criar na Revolução Industrial, queimando combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás. O planeta já esquentou quase 1 grau. E os líderes mundiais que já chegam a Paris concordam que seria devastador deixar o aquecimento passar dos 2 graus. Para isso, é preciso trocar a energia suja por energia limpa, renovável. Há 2 décadas, tenta-se um acordo mundial em vão. Primeiro, se o acordo não tiver força de lei internacional, como obrigar os países a cumprir o que prometeram? E mais, a soma das propostas voluntárias não chega nem perto de segurar o aumento da temperatura em 2 graus. Do jeito que está, chegaremos a quase 4 graus até o final deste século. 4 graus e a Amazônia perde metade da floresta. A Amazônia seria uma espécie de uma savana muito pobre, uma savana muito degradada. O que pode ajudar? Energia solar e eólica já são baratas o suficiente para substituir a energia suja. Este brasileiro trabalhou no desenvolvimento de uma calculadora que simula os efeitos nas emissões de várias ações humanas. Foi feita para gente comum entender o problema e para ajudar os líderes a tomarem decisões. Se a gente usasse toda a energia solar do mundo... Vamos colocar no máximo só para a gente ver o efeito. Então você vê, nós reduzimos bastante aqui absurdamente as emissões, mas ainda não foi suficiente para a gente ficar abaixo dos 2 graus Celsius. A gente teria que atuar também em outros setores. O que a gente come faz diferença no aquecimento global? Com certeza, principalmente quando a gente fala de consumo de carnes, né? Os animais são animais ruminantes, como nós também utilizamos muitas áreas de pasto, isso aumenta a pressão sobre florestas, por exemplo. Olha, nós reduzimos drasticamente o consumo de carne, a curva Mas é de emissões... absurda a influência da carne. É muito forte. Que impressionante, né? Sabe o que isso significa? Que mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas vão ter de mudar seus hábitos alimentares. E o povo adventista vai ser uma referência para ajudar as pessoas. Sabe por que Deus me trouxe aqui? Olha lá. Joel 2, 1 e 2. Às vezes as pessoas perguntam assim pra gente: vocês são vegetarianos? Não.
Nós estamos em jejum. Amanhã, vocês vão começar 21 dias. Cadê pastor livrinho? Vocês vão pegar esse livrinho e vão pensar assim, será que aqui tem receita? Não tem receita. Aqui dentro não tem receitas. Nós não viemos aqui só falar de saúde. Aqui dentro é um guia espiritual. São cartas de Deus para você poder conseguir fazer esse jejum. Você vai encontrar aqui dentro, quando você abrir o livrinho, uma carta de Deus. Você vai ler essa carta. Quando você terminar de ler essa carta, você vai escrever a sua carta para Deus. E você vai colocar aqui o que você quer dizer para Ele. O que você quer falar para Deus. O que você ouviu por meio da palavra dele, por meio do que ele escreveu para você. Agora, o que acontece é que cada carta dessa é um estudo bíblico. Sabe o que isso significa? Que você não pode adquirir só um livro. Você tem que adquirir 2. Porque é um para você e um para a pessoa que você vai trazer aqui quando terminar 21 dias. Então, você vai escolher uma pessoa. Pode ser alguém da comunidade, pode ser seu amigo, seu vizinho, mas uma pessoa que você deseja muito trabalhar com ela. E você vai dizer para essa pessoa o seguinte: hoje ou amanhã, se você entrar em contato com ela essa noite, eu vou começar uma jornada de 21 dias de oração pela sua vida. E você vai dar um livrinho para ela. Ela vai responder o mesmo livrinho que você. E daqui 21 dias eu vou voltar aqui nessa igreja e nós vamos testemunhar uma festa. Olha o que eu vim fazer hoje aqui. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá. O povo da última geração de santos, o povo do selamento, pelos anos adiante, de geração em geração. Tocai a trombeta em Sião, santificai o que, igreja? Um jejum. Convocai uma assembleia solene. Vocês observaram que durante todos esses dias eu não fiz nenhum apelo para os membros da igreja? Nenhuma vez eu fiz um apelo para os membros da igreja. Porque tudo que nós ouvimos esses dias mexeu muito conosco, fez alguns se sentirem tão pequenos e tão lixo, que chegaram para mim, para o pastor, pedindo rebatismo. E é por isso que o pastor propôs para a igreja uma santa ceia ao final desses 21 dias. Porque é o momento que você vai poder se reconciliar, renovar os seus votos batismais. A gente se sentiu pequeno. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você se sentiu assim, pequeno, lixo, mal, dê glória a Deus, porque chegou salvação na sua casa. Sabe por quê? Porque o laodiceano, ele não se sente assim. Ele se sente rico, abastado. Ele acha que ele não precisa de mais nada, que ele já sabe de tudo. Mas o povo remanescente de Deus, ele se sente um lixo. Ele reconhece que ele é pequeno e que ele precisa mudar. Se você se sentiu assim, louve o nome de Deus, porque chegou salvação na sua casa. É quando nós sentimos que não somos nada, que nós nos achegamos à presença de Deus. E essa noite, sim, eu vou fazer um apelo para a igreja toda, porque nós vamos consagrar junto com o pastor aqui um jejum, que começa amanhã. Você vai fazer um jejum nos moldes de jejum, do jejum de Daniel. Vai tirar todos aqueles manjares do rei. Você vai fazer um jejum em oração, em comunhão.
Você vai fazer as reformas que você sabe que sempre precisou fazer na sua casa e você nunca fez. E nós vamos convocar esse jejum. Na quarta-feira nós demos um presente para Deus. O que a gente deu para Deus? Nosso tesouro. Não vão se esquecer. Na quinta-feira, o que nós demos para Deus? Nossos talentos. Na sexta-feira, o que a gente deu para Deus? Nosso testemunho. No sábado, ontem, o que a gente deu para Deus? O tempo. O tempo sagrado que é dele e o nosso tempo que a gente tem gastado com coisas fúteis aí fora. Mas está faltando um T na mordomia cristã. Qual T que está faltando? O templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E hoje à noite nós vamos dar isso de presente para Deus. E nós vamos fazer isso juntos. E nós iremos agora convocar um jejum. Eu vou chamar o pastor aqui à frente, porque ele vai estar conosco para fazer a oração de convocação desse jejum. E enquanto nós estivermos cantando, todos aqueles que desejam participar desse jejum, que se sentiram nessa semana alcançados ou tocados de alguma forma, eu vou estar aqui à frente, eu vou estar esperando por você, eu vou fazer a minha última oração aqui nessa igreja com vocês. Eu só vou pedir uma coisa para vocês. Não me odeiem por dizer a verdade a vocês. Porque o amor que nos uniu essa semana é maior que qualquer coisa. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar. E se você deseja de coração abraçar esses 21 dias, se você já adquiriu o seu livro, vem aqui na frente, eu quero orar com você. O pastor vai fazer uma oração de consagração. Não fique fora desse rio de Deus. Vamos. Lembre-se, o objetivo maior dos 21 dias é tornar isso permanente na nossa vida. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Eu não tenho nada para te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Eu sei que tem gente aqui que Deus convocou na madrugada para participar de 21 dias. Eu quero que venha aqui também. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti. Eu sei que tem pessoas aqui que já vivem princípios da reforma de saúde. Esse jejum é para você também. E eu te espero aqui. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e
não ficar de fora desse jejum. Quando a gente faz um jejum, a gente cai, a gente levanta, e a gente cai, e a gente levanta. Mas serão esses 21 dias que vão confirmar a decisão que vocês tomaram aqui todos esses dias, essa semana. Então eu convido vocês, venham aqui participar conosco desse jejum. É a minha última oração por você aqui nessa igreja. Não fique de fora disso. Não fique fora disso. Falta você. São 21 dias de entrega e de preparação. Quem mais gostaria de participar? Pastor. Pastor, tá essa aí. Essa aí é a sua igreja. É assim que eu estou deixando a sua igreja. Eu peço a Deus para que conceda muita sabedoria para o Senhor conduzir esse jejum aqui durante esses 21 dias. Eu peço a Deus para que o inimigo não destrua tudo que foi construído aqui esses dias. E ele vai tentar fazer isso. Mas é assim que nós, pela graça de Cristo, entregamos para o Senhor a tua igreja. E eu gostaria que o Senhor consagrasse esse jejum, essa noite. E que ao final desses 21 dias, esse tanque esteja cheio e muitas almas possam ser batizadas como resposta ao esforço dessas pessoas que se colocaram à disposição. Amém. Amém. O desafio é difícil, irmão, para todos nós. O desafio é grande, vai ser uma luta, mas vamos estar orando uns pelos outros, tá bom? Você veja aquele que está do seu lado. É uma luta que a gente não tem que enfrentar sozinhos. E não é uma luta onde um está melhor que o outro, viu? Porque todos nós temos que realmente compreender o tempo que estamos vivendo. E este jejum é um jejum não somente para parar de comer algo, é um jejum para nos entregar por completo a Cristo, para que Ele fale no nosso coração, na nossa mente, para ter nosso coração aberto. E eu penso que Deus está mostrando a cada um de nós. Está mostrando. Cada um sabe qual é a sua luta. Eu conheço minha luta. Eu sei que tenho que melhorar. Eu sei que tenho que abandonar. Eu sei o que Deus tem falado para meu coração há muito tempo, talvez. E colocando sempre alguns motivos, excusas para não querer fazer. Justificando muitas vezes as coisas. Mas não temos tempo de perder. E eu sei que cada um de nós, em seu coração, vai responder ao chamado de Deus. E vamos ser vitoriosos pela sua graça. Vamos orar. Pai querido, estamos aqui como a tua igreja, assim como somos, Senhor, imperfeitos, fracos, prometendo coisas e não cumprindo. Porque às vezes, Senhor, hemos querido vencer somente por nossa força, hemos querido às vezes somente para aparentar algo, para sentir-nos melhor que os outros. Às vezes, Senhor, inclusive praticando coisas boas, o orgulho ainda tem continuado no nosso coração. Mas, Senhor, nesta noite estamos aqui nós diante de Ti, assim como somos, fracos, imperfeitos, mornos. Senhor, por isso que ao iniciar esta jornada, Senhor, esta jornada de entrega, esta jornada de consagração, estamos diante de Ti. Não porque com forças humanas faremos isso, mas porque em Teu Espírito e em Tua graça o Senhor já está tocando nosso coração e nos mostrando
coisas temos que abandonar. Cuidar do nosso corpo é importante. E hemos estado descuidando em muitos aspectos, diferentes coisas. Senhor, não praticando os remédios que o Senhor nos deu para manter-nos saudáveis, como uma igreja que prega a terceira mensagem angelical. Quanto hemos falhado também em nossa alimentação, Senhor. Mas estamos aqui não para te prometer coisas, senão para te pedir ajuda. E para nos oferecer como sacrifício vivo, Senhor. E nos consagrar. Assim como o Daniel, o Senhor dedicou tempo para orar, porque era mais importante que tudo, que qualquer coisa, era orar, compreender o tempo que estava vivendo, compreender tua profecia. A angústia do coração era terrível, porque não sabia o que estava por acontecer. Senhor, nós estamos aqui também, que estes dias que se vêm, Senhor, que sejam realmente de luta espiritual, de aproximação, de súplica, de pranto, Senhor, realmente de entrega, de sacrifício, de abandono, mas sempre com Teu poder e Tua graça. Que não seja uma competição de uns com outros, mas que seja uma luta pessoal, olhando minha vida com a vida de Cristo, comparando-me não com os outros, mas comparando-me com Cristo Jesus. O Senhor com certeza está falando a cada um de nós as coisas que precisamos. É uma luta de 21 dias. E nós pedimos tua força, tua companhia por estes 21 dias, porque não temos o futuro, o conhecimento completo, mas nós sabemos que em 21 dias nós podemos mudar hábitos com tua ajuda, com tua graça. Por isso estamos aqui, ó Deus. Talvez tem coisas que nós estamos iniciando agora, dizendo, bom, tá bom, vou tentar, eu sei que não vou mudar. Mas, Senhor, não queremos ir com esse pensamento. Queremos ir com a certeza de Tua glória, do Teu poder em nossa vida. Dá-nos força, Senhor, e dá-nos Tua graça. Que o nosso pensamento não seja simplesmente quanto vai ser difícil, mas que nosso pensamento é quantas vitórias teremos em nome de Cristo Jesus. Nos consagramos porque estamos vivendo o tempo final da história, Senhor. E precisamos estar prontos. Precisamos, como povo, Senhor, ser exemplo. E também compartilhar uma mensagem, não somente com a palavra, mas também com a nossa própria vida. Damos Tua graça, Senhor. E uma vez mais, obrigado pelo ministério da professora Rubio. Senhor, continua abençoando ela, cuidando dela. Também com o esposo, o irmão Antônio, os filhos, Senhor. E que realmente continue sendo uma bênção e uma inspiração para a Tua igreja em todo lugar. Em nome de Cristo Jesus, nos consagramos todos a Ti, porque sabemos que em Jesus somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Querido e maravilhoso Deus, eu não posso sair daqui sem fazer minha última oração por essas pessoas. Se tornaram meus amigos, Senhor. E se tornaram amigos mais chegados que um irmão. Aqui nós compartilhamos experiências, Senhor. Nós dividimos testemunhos. Nós choramos juntos por algumas vezes. Nós nos vimos tão pequenos diante da Tua verdade. O Senhor sabe, eu me vi tão pequena, Senhor, diante de tudo isso. Há tantas coisas que eu mesma preciso mudar na minha vida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que assim como o Senhor tem ajudado a mim, que o Senhor ajude essas pessoas. A gente sabe, Deus, que a gente não vai estar perfeito, mas a gente sabe também que precisa se esforçar, que há uma parte que nos cabe, que cabe a nós fazermos. E nós pedimos ao Senhor que nos dê o Teu Santo Espírito nessa jornada. Serão 21 dias, Senhor. 21 dias de muita oração. 21 dias de muito choro, de muito encontro nas madrugadas. 21 dias de muita renúncia, Senhor. Não é só renúncia de um alimento, de alimentos. É renúncia de gosto, Senhor. É renúncia de amizades, de companhias ruins. É renúncia, Senhor, de horas brincando, jogando um jogo que nós sabemos que não faz bem para nós. É renúncia, Senhor, de
coisas que nós gostamos e amamos, mas que sabemos que não são próprias de quem vive o último dia da expiação aqui nessa terra. Então nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajude, esteja conosco, perdoe os nossos pecados, esteja com os meus irmãos, Senhor, porque eu vou embora agora. Leve a minha família nas asas dos seus anjos e nos dê força, Senhor, enquanto nós vivermos para levar a verdade presente, porque levar esta verdade tem sido uma forma de nos manter neste caminho. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e o amor de Jesus acompanhem vocês. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Não esqueçam, aqueles que ainda não adquiriram o material, podem falar com o nosso irmão Gilmar, que estará aí atendendo as pessoas. Irmão, só uma coisa. Eu preciso levar uma coisa de presente de vocês. Eu preciso desse presente. Eu preciso que vocês me entreguem os pedidos de oração de vocês, para que eu coloque no caderno da igreja aqui de As de Jardim, Cidade de Jardim. Eu vou estar ali à porta e quem tiver seu pedido de oração, por favor, me entregue, eu vou estar levando e nós vamos estar nas madrugadas intercedendo por vocês.